ela possa cumprir o propósito. Embora nós sabemos que está escrito que a palavra que de ti for enviada sempre cumprirá o propósito, mas nós oramos sobre essa palavra, para dizer que nós cremos verdadeiramente que a palavra que o Senhor enviar não vai cair por terra, a palavra vai prosperar. Em nome de Jesus, abre as portas da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. É uma satisfação sempre muito grande, uma satisfação, uma alegria, uma completude, a oportunidade que Deus concede ao ser humano de abrir as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que nós cremos que é a palavra de Deus. Dessa forma nós cremos, dessa forma nós entendemos. E abrir essas Escrituras e poder ler aos ouvidos das pessoas, e poder falar, e poder transmitir, e poder ser um canal para levar essa palavra a outros seres humanos. Porque essa palavra, quando ela alcança alguém, quando ela alcança o ser humano, esse ser humano entende que ele precisa, hoje, usando essa palavra da modernidade, compartilhar essa palavra. Ele precisa contar, comunicar essa palavra. Porque o Evangelho significa notícias alegres, notícias felizes, notícias que alegram a alma. E a notícia do Evangelho é a salvação em Jesus. É a restauração da pessoa, do ser humano que se perdeu no caminho da existência. Se perdeu e se distanciou do seu Criador, que se apresenta nessa palavra como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que enviou o Espírito Santo, que nos consola e que nos guia em toda a verdade, que nos faz lembrar as palavras de Jesus, palavras que saltam para a vida eterna. No início desse culto aqui na Assembleia de Deus, do Ministério Palavra e Som, nossa sede, nós lemos o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Entendemos que essa palavra é uma palavra inspirada. E o apóstolo Paulo, ele não escreveu, nós não acreditamos que ele escreveu uma literatura do seu intelecto, mas ele escreveu aquilo que o Espírito Santo lhe concedia que ele escrevesse. E essa palavra atravessou séculos até chegar a nós para salvar essa humanidade perdida. Essa palavra chegou até nós para, através dessa tecnologia, ela chegar até você, até os confins da terra. Nós lemos no capítulo 5, quando o apóstolo fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus. A justificação pela fé e paz com Deus. Lá no início dessa carta, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque é a salvação de todo que crê. Lá no início ele fala dessa justificação, a justiça pela fé. Porque não me envergonho, diz ele no versículo 16 do capítulo 1 dessa carta, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo viverá da fé. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas é preciso crer. Não basta o Evangelho se apresentar a você e a mim dizendo: olha, é o poder de Deus para a salvação, mas é preciso crer, é preciso de uma atitude, é preciso você e eu crermos que o Evangelho pode nos salvar. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, e o justo viverá da fé. A gente precisa crer, a gente precisa se apropriar desse Evangelho como um poder de Deus para a salvação, e a gente precisa viver pela fé. O justo, ou seja, aquele que é justificado por Deus, ele precisa crer e ele precisa viver de fé em fé. Deus, ele nos justifica. A sua justiça não é para condenar você, não é para condenar a mim, não é para condenar o mundo. A justiça de Deus, Deus manifestou a sua justiça por meio do Evangelho para Ele justificar você e eu perante Ele mesmo. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela não permite nos aproximarmos, nos voltarmos para o Deus Criador dos céus e da terra, da nossa vida. A nossa natureza pecaminosa, pelo contrário, ela nos afasta do Criador, do Deus Criador, daquele que nos criou, ela nos afasta. E quanto mais nos afastamos desse Deus que nos criou, mais morremos em nossas vidas, até a morte eterna. A nossa natureza pecaminosa, ela agride a santidade de Deus. Por isso, a justiça de Deus de fé em fé, porque no Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. Deus nos justifica e nós descobrimos isso no Evangelho. É por isso que pregamos o Evangelho. Deus, ele precisava nos justificar para nos receber de volta, para receber você e eu de volta. A humanidade caminha a passos largos para a perdição eterna. Mas Deus, ele, por meio do Evangelho, por meio da cruz de Jesus, ele resgata aquela pessoa, mas aquela pessoa que crê. Aquela pessoa que quer crer que ela pode mudar a sua história, que ela pode mudar a sua vida, que ela pode mudar a sua realidade, caminhando a passos largos para a destruição. Essa pessoa, ela crê, quando ela ouve o Evangelho como você está ouvindo agora, como eu ouvi, e a gente crê, a gente recebe a justiça de Deus, a gente é justificado pelo Evangelho. Deus manifesta no Evangelho a sua justiça e nos resgata, nos aproxima. Ele nos justifica primeiro para nos receber, senão ele não nos recebe. Então, a justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus. A paz é uma coisa que todos nós buscamos, todo ser humano. Não importa a forma que ele pensa, a forma que ele interpreta a realidade, não importa o fundamento de fé que ele tenha, de fé que eu digo fé espiritual, não importa
o pensamento religioso que ele siga, não importa, mesmo que ele não seja nada, que ele não creia em nada, mas existe uma coisa que o ser humano precisa desfrutar, que é uma coisa chamada paz. Jesus disse no capítulo 16, versículo 33 de João: no mundo vocês vão ter aflição, aqueles que aceitam, aqueles que creem no Evangelho para a salvação, aqueles que creem nele para a salvação. Ele disse: vocês vão ter tribulações, vocês vão ter lutas. Não é porque vocês me aceitaram que vocês não terão lutas e tribulações. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho dito isso para vocês para que vocês tenham paz em mim. Então toda aquela pessoa que vem para Jesus, ela descobre essa paz que todo ser humano busca e precisa. Você e eu, o ser humano, a humanidade, perdeu a paz quando pecou e foi destituído da glória de Deus. Se você está com ausência de paz agora nesse momento, na sua vida, se você busca por essa paz, por uma paz verdadeira, saiba que essa paz está em Cristo. Saiba que a paz verdadeira, a paz inigualável, insubstituível, que o ser humano precisa, é a paz com Deus. Você pode estar em paz com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com os seus avós, com os seus tios, você pode estar em paz com a sua vizinhança, você pode estar em paz no seu trabalho, mas essa paz é uma paz efêmera. De repente um vento, de repente essa paz vai embora. Mas essa paz que o apóstolo Paulo fala, a das justificados pela fé e a paz com Deus, nós somos justificados pela fé e como consequência temos paz com Deus. Essa paz é a paz com aquele que te criou, com aquele que me criou, com aquele que criou todas as coisas. A humanidade perdeu essa paz e hoje caminha passos largos para a destruição. Existem coisas boas nesse mundo? Até existem. O nascimento de um filho querido, a prova de vestibular, o emprego que você tanto sonhou. Existem momentos felizes. O casamento que você tanto sonhou, existem momentos felizes. Mas são momentos que passam, porque o mundo é mau. No dizer de um artista de um determinado filme, o mundo não é uma fábrica de realização de sonhos. Nem tudo você realiza nesse mundo. A paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento, a paz que ninguém tira de você, é a paz com Deus. E essa paz, a palavra de Deus nos revela. Ela vem pela justificação pela fé em Jesus. E por meio de Jesus nós nos reconciliamos com Deus Criador. E aí nós temos paz com Deus. O único que nós não poderíamos, o ser humano não pode ter ausência de paz. Nós podemos perder a paz com o mundo inteiro, mas a única paz que nós não poderíamos perder de jeito nenhum é a paz com Deus. Pela fé em Jesus, é possível você retomar essa paz, eu e você retomarmos essa paz. A verdadeira paz é a paz com o teu Criador. Eu quero deixar essa palavra para você, e essa palavra já está gerando em mim paz. Eu creio nessa justificação. Eu creio e eu desfruto dessa paz e estou compartilhando com você, porque o Evangelho é um tesouro escondido. Que quando o homem acha esse tesouro, descobre essa paz, ele precisa divulgar essa paz, ele precisa comunicar essa paz, ele precisa comunicar esse tesouro, ele não pode guardar para ele mesmo. E é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, comunicando para você essa paz. Recebe a Jesus como teu Salvador. Recebe Ele, faz uma oração na tua casa agora, no teu trabalho, onde você está agora, e diga: Senhor,
eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir de agora, diz a tua palavra, através daquele pregador, que eu sou justificado pela fé, e aí eu tenho paz contigo. Deus abençoe sua vida. Nós vamos terminando por aqui. E que essa palavra, ela frutifique, ela germine no teu coração, na tua família. E ela venha dar frutos de paz e fruto de salvação. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Deus abençoe.